É bem parecido aqui, se eu virar, se eu virar para minha mesa, Então o eu setup tenho aí bastante. tá sinistrão, mas Aham, e o quarto é o uma quarto mais zona. ou menos. Pô, mas você tem um quadro ali parecido com o meu, cara. Esse Esse que eu aqui uso aí. É. Só que o meu era pra. eu deixei ele num tripézinho, né? Era, eu tinha colado ele na parede, mas não deu certo, não. Caiu. Preciso de uma fita mais forte. Eu Uhum. tava separando ele justamente, eu fiz aqui só de brincadeira, mas é porque eu queria praticar os desenhos, né? Aham. Aí, Modularidade. eu já li, cara, eu li um livro de UML, o que eu achei mais interessante. Eu, Uhum. eu peguei um monte, li um pouquinho, mas a maioria era muito básico. Aí o que eu achei mais legal, eu li duas vezes. Uhum. Então eu consigo entender legal, mas não consigo botar minha mente para pensar em UML na hora de escrever, né? Aí Uhum. eu pensei, agora eu vou fazer esse curso, qualquer coisa que tiver eu vou copiar aqui para ir praticando, né? Botando a cabeça no lugar. É o curso do que você tava fazendo? O ML? O, não, eu li o livro de UML, né? Aí, Ah, um ML? UML, O ML. Entendi. de diagrama. Aham. Aí, como a gente vai falar de arquitetura, né? Aí eu pensei, o que tiver lá eu tento representar aqui para ir encaixando, né? Legal, legal. Mas essa semana, esses dias, né, tem sido difícil de entrar no ritmo, porque a minha Sim. sogra tava doente, eu fiquei viajando muito para cuidar dela junto com a minha namorada. Uhum. Aí, infelizmente não deu certo. Ela faleceu semana passada, né? Então ainda assim foi tudo meio corrido. Entendi. Mas aí agora tô recuperando a rotina. Ah, legal. Mas eu tenho até uma dúvida. Eu cheguei a perguntar lá no suporte, Hum. mas Você porque perguntou lá no suporte da plataforma. isso. Aí eu Tá. obtive a resposta e tal, né? Mas na hora até fez sentido, mas depois eu pensei. Pelo que eu entendi, a gente faz deploy automático do. Quer dizer, eu estou chutando que é automático, né? Porque a gente abre o ticket lá. Uhum. Daqueles pipes, né? Daquela estruturazinha do Pipefy. Aham. Aí, se eu quiser imitar aquele ambiente, eu tenho alguma coisa ou eu preciso olhar e fazer igual? Você fala, por exemplo, tem a tela lá do business case, os campos que tem no business case. Caso você queira replicar aquilo em algum outro lugar, em alguma outra plataforma, o que que você precisaria fazer? Seria isso, né? Não, no próprio Pipefy. Ah, no próprio Pipefy. Eu não sei. ah, ah, pelo que eu entendi, eu tenho aqueles pipes lá, mas, por exemplo, Aham. se eu quiser começar algo do zero, como é que eu crio aquele ambiente de zero? Tanto para usar um outro e-mail, por exemplo, eu quero um domínio só para esse projeto, né? Uhum. Ou para não ter informações anteriores, né? Senão eu acabo misturando as coisas lá, não? Então, o que acontece? O Pipefy, ele tem ali aquela estrutura de pipes para que, por exemplo, naquele pipe ciclo de vida de projeto, cada cartão ser um projeto diferente, entendeu? Então, quando Sim, você cria um cartão ali dentro, o outro projeto ele vai ter as informações de acordo com o novo ciclo de vida que você vai criar, entendeu? Então, por exemplo, você cria um cartão lá e ele vai para a fase de concepção. E aí você começa, você define o gerente do projeto, as responsabilidades, a justificativa do projeto, tudo ali. Tudo vai ficar em um cartão. Se você quiser criar um outro projeto para gerenciar naquele mesmo fluxo, vai ser um outro card, entendeu? Ele não vai estar entendi, misturado as informações, entendeu? entendi, entendi. E agora, se eu precisar fazer o deploy por exemplo, eu quero que um funcionário meu siga aquele fluxo, Isso. mas eu não quero que ele veja os projetos que eu estou gerenciando, por exemplo. Então, aí é uma questão só de você colocar ele dentro do pipe, mas como visão restrita. Quer ver? Deixa eu te Entendi. mostrar, deixa eu mostrar aqui.
Hum, Compartilhar uma tela, você vai dar uma olhada. Tá vendo a tela aqui? Tô vendo. Vamos lá. Então, por exemplo, esse aqui é o projeto lá CRM Paladinos, né? Quem tá responsável por ele aqui, ó, vamos supor, sou eu, certo? Aham. Então você me vê aqui, você me vê aqui como responsável. Só que se eu quisesse criar um outro card desse aqui, só que só a Milena visse, entendeu? Então, por exemplo, projeto exemplo. Esse projeto exemplo, quem vai ser responsável por ele, por exemplo, o executivo responsável vai ser a Milena. E ela tá como responsável pelo card. Pra só a Milena ver, eu tenho que vir aqui em pessoas, tá vendo? Uhum. E eu deixo ela, em vez de como admin do Pipe, eu vejo ela como visão restrita. Então se eu deixar ela Ah, como, sim. se eu deixar ela como visão restrita, ela só vai ver os cards que ela é responsável, entendeu? Entendi. Então, dessa Entendi. forma, por exemplo, você tem um projeto aqui que que tem ali o Agostinho como responsável, ele tá vendo, se ele é admin do Pipe, ele vê todos, e a Milena, se ela tá com visão restrita, ela só vê os cards que ela é responsável. Dessa forma, você gerencia o acesso às informações, entendeu? Isso é, Legal. isso é até uma coisa, realmente, que eu não teve um módulo introdutório sobre isso, né? Um bom feedback pra colocar depois, né? Sobre permissionamento, né, dentro da plataforma. Show. É, cara, eu tenho uma pergunta que eu costumo aprender uma coisa comparando com as outras, né? Uhum. Eu tive muito contato com CRM. E, sei lá, eu já, meio que já penso em CRM, né? Aham. E essa estrutura do Pipefy, ela parece muito boa, muito simples para automatizar tarefas. E pelo que eu entendi, a gente pode criar formulários que vão criar cartões e fazer esse processo, né? Aham. E a maioria dos CRMs tem alguma coisa parecida, só que o do Pipefy me pareceu ter a interface para quem utiliza mais simples de todas, né? Não para quem desenha, mas para quem utiliza. Uhum. Só que eu já fico, eu fico pensando se eu não estou pensando na utilidade errada para a ferramenta, sabe? Uhum. Porque, sei lá, a gente tem trocentos processos que acabam precisando de algum tipo de automação, né? Uhum. E, e eu sempre procuro começar com a coisa mais simples possível, né? Começa com a planilha, depois um, um formulário online, até chegar numa aplicação, né? Uhum. E aí, esse caso me pareceu, sei lá, um bom use case. Fiquei bem interessado pelo Pipefy, fui até entender um pouquinho mais como ele funciona, né? Mas ainda não tive tempo de ir a fundo. Mas o que você acha do Pipefy para esse tipo de uso? Assim, Pra a CRM? não CRM, coletar dados e automatizar processos com base nesses dados. Então, eu uso um formulário para iniciar uma ação e o Pipefy para concluir ele, por exemplo. Então, ele é a ferramenta perfeita para casos em que a empresa não queira contratar um sistema específico para um determinado grupo de processos, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma clínica. Cara, existem vários sistemas que absorvem grupos de processos de clínica, desde o agendamento do paciente até a confirmação da consulta, a descrição do caso dele pelo médico, depois uma prescrição, um agendamento no convênio, entendeu? Então, assim,
O sistema de clínica, ele tem lá vários processos dentro, desde o agendamento, passando pela consulta, prontuário eletrônico, às vezes dispensação de medicamento com um estoque, entendeu? Então, você compra o sistema com um pacote de processo. Só que, meu, eu quero criar um processo que não tem nesse sistema, que já tem um grupo de processos dentro. O Pipefy é a ferramenta perfeita, entendeu? Por quê? Ele serve para você automatizar processos que você quer criar o fluxo de ponta a ponta, porque você não quer customizar um sistema já existente, entendeu? E você consegue customizar isso facilmente, sem código, entendeu? E ele Então, tem boa integração para, por exemplo, que o sistema para um webhook inicie processos no Pipefy e que o encerramento do Pipefy seja um novo registro dentro desse sistema, por exemplo? sim, você pode fazer esse tipo de integração também, Pô, muito, entendeu? muito legal. E Então, última pergunta: o resultado de um processo, é que eu não sei o nome exato, mas o resultado de um fluxo que a gente desenhou pode ser novos cards em outros fluxos? pode. Você viu que, por exemplo, o caso do... Vários casos lá na concepção, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Lá na concepção, quando a gente cria os benefícios de projetos, tá vendo aqui? Benefícios esperados. Sim, sim, tô A vendo. gente vem aqui e vai criar um novo card, tá vendo? Adicionar. Aham. Eu tô colocando o objetivo, valor e prazo do benefício do projeto, só que eu tô criando um card dentro de um outro pipe, do pipe chamado benefícios de projeto. Eu não tinha pensado Tá por vendo aqui, esse ó? ângulo. Ele vem para Legal. definido e aí eu mando ele para planejado depois que o quê? Depois que eu no momento que eu quero estruturar as ações para fazer o benefício, como ele vai ser mensurado e assim por diante, entendeu? Então, na concepção, eu crio os benefícios que vem pré-definido. Quando eu planejo o benefício, eu já estruturo exatamente qual tipo de impacto que eu quero na área de negócio ou o benefício tem planejado. E depois, quando eu já, por exemplo, comecei a organizar os dados de satisfação e resultado de cliente, agora eu já estou realizando esse benefício. E uma vez que eu já tenho esse benefício 100% aferido, eu mando para concluído. Então, eu estou criando lá na concepção entradas no pipe benefícios de projeto, entendeu? Muito legal. Eu tinha feito outra pergunta, mas não é porque eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Muito legal. A, a fun- O que eu estava pensando era quando eu movo esse card até a última coluna, se isso poderia criar outros então, fluxos. sim, você pode fazer isso na última coluna, desde que na última fase você tenha um campo que seja uma conexão de pipe, entendeu? Tá vendo aqui adicionar campos nesse formulário? Aham. Se você criar uma conexão de pipe, aí você pode escolher o pipe que você quer criar uma conexão, entendeu? Ah, então na verdade não seria automático, mas seria ainda mais flexível, porque eu teria opções onde eu poderia arrastar o card e cada uma dessas opções dispararia outro fluxo, um fluxo É. específico. Você até pode criar automático, por exemplo, quando ele chega naquela fase, a conexão é criada automaticamente com informações que já estavam inseridas antes no pipe. Você até pode fazer isso. Mas você pode, para que quando ele chega naquela fase, como os campos são mudados por fase, você cria um card ali, entendeu? Com determinados parâmetros. Desde que você crie uma Legal, conexão de fase. legal, parece muito flexível a ferramenta. Aí volta uma outra pergunta para ajudar a situar a minha cabeça, espero que não seja repetitiva. Não, que isso. E quando que é a hora de um CRM e não do Pipefy, por exemplo, na sua percepção? Então, o Pipefy, na verdade, ele é uma caixa de Lego, entendeu? Então, assim, se você quer um CRM para fazer coisas que uma plataforma que contém CRM já faz muito bem, por exemplo, um HubSpot, cara, eu vou criar um site, vai ter um formulário, que vai receber e-mail, número de telefone, e depois vai criar várias cadências de e-mail é, baseado em automações ou baseado em campanhas, porque eu tenho uma operação que demanda isso, entendeu?
Cara, é melhor você comprar, tipo, um CRM, tipo da HubSpot, tipo daquela RD Station, entendeu? Por quê? Uhum. Porque ele não é simplesmente um receptor de informações que vai seguir um fluxo. Você vai receber as informações, mas antes você tem que ter um site. Então a plataforma ela já te permite criar um site, criar um formulário, depois criar uma cadência de e-mails, entendeu? Depois fazer várias coisas com aquilo. Então quando você vê que a plataforma tem recursos mais completos para a sua necessidade de negócio, é melhor você adquirir a plataforma. Agora, quando você pensa assim, cara, eu só quero o formulário, eu só quero informações da pessoa e depois eu mesmo quero modelar o que vai em cada fase porque eu quero controlar o que está acontecendo com aquele cliente. Entendeu? Aí é melhor o Pipefy. Porque você quer apenas o fluxo sendo gerenciado com aquelas informações. Você não precisa de outras funcionalidades adicionais, como por exemplo um site plugado naquilo, como por exemplo várias automações de e-mail pré-programadas em campanhas ou a cada tantos dias, entendeu? Entendi, perfeito. Eu acho que separou muito bem. É por aí. Sabe, ele é a ferramenta perfeita para quando você quer ter total autonomia sobre a arquitetura do sistema e a finalidade como ele vai ser usado, entendeu? Aí você modela dentro dele rapidamente e não precisa de funcionalidades que não sejam a gestão do fluxo, entendeu? Ele não tem versionamento, né? Versionamento, não. Tipo assim, cara, eu quero. Por exemplo, eu quero a versão 1 do cronograma, né? Automaticamente não. Você precisaria, por exemplo, o cronograma inicial é esse, né? Processo Aham. comercial de 1 do 3, software CRM 5 do 4 e relatórios IP 3 do 5. Meu, eu quero. Isso aqui é a versão 1. Se eu quiser criar a versão 2, aí você vai ter que deixar aqui versão 1, aí a versão 2. E aí você vai lá e cria um outro cronograma, entendeu? Entendi, entendi. Ah, legal. Aí você, tipo, salva e ele vai ficar dessa forma, entendeu? Versão 2 no mesmo campo. Beleza. Desculpa perguntar tanto sobre a ferramenta, eu sei que o objetivo não seria esse, Não, mas mas sem é problema. porque É porque, pô, você eu. tá já praticando dentro de uma ferramenta, né? É natural que você, como desenvolvedor, né, vá viajando sobre as possibilidades, né? E, É, cara, eu acho que isso aí tende a agregar valor pra você também, né? De certa forma. Não pô, tem problema demais. não. Tanto como desenvolvedor e também como o meu lado gerente de processos, que faz tempo que eu não exerço, né? Mas Mas algum você dia tá, eu, você eu tá volto lá trabalhando para exercer. nisso nesse momento? Tipo, gerente de processo ainda na empresa que você trabalha? Como é que tá? Não, mas eu devo voltar para a empresa que eu fundei Aham. e lá ficaria mais focado nisso, meu trabalho, né? Se eu tivesse que desenvolver, seria alguma coisa muito específica, mas aplicações cotidianas teria, a gente provavelmente contrataria desenvolvedor. Uhum. Entendi. Aí ficaria mais próximo disso, né? Aham. Por falar nisso, eu, eu iniciei o processo justamente daquele pipeline, e aí, junto com essa confusão, eu tive uma dificuldade em seguir em frente. Eu não sei se é bem uma dificuldade. O que eu tentei fazer? Eu tentei ah, tentar fazer as coisas de uma forma mais realista. Por Uhum. exemplo, um dos primeiros processos que a gente quer é calcular o custo, né? E aí eu É, o custo quis estimado, né? parar. É. Aí eu quis Sim. parar para tentar ir lá no meu cenário real e ter mais ou menos um custo de verdade, né? Eu vi que ficou um custo bem grande. Não, eu coloquei isso aí para eu não ir para frente sem, Aham. sem voltar nisso. Não, se aquilo fosse um custo real e fosse viável para mim, eu não precisava nem de estudar, nem de trabalhar mais. Sim. Mas É, aí. eu ia te perguntar o que você acha melhor para aprender, treinar. Porque o que acontece? No momento em que eu tomei essa decisão, ficou mais complicado de eu parar em pequenos momentos, assistir um pedacinho, né, seguir. Uhum. Mas, por outro lado, aqui a primeira parte que eu preenchi, eu senti que eu
acabei gerando dúvidas específicas, né, e aprendendo um pouquinho melhor. Uhum. Mas eu queria um pouco do seu conselho, assim, o que você acha desse real que é mais lento, mais travado, ou um pouco mais superficial para não travar? O que você recomenda? Olha, eu recomendaria, Gessé, você tentar deixar o mais real possível, mas de forma que você também não barrasse o avanço até a partes críticas do seu projeto, entendeu? Então, assim, poxa, você acredita que esse projeto pode ser inviabilizado por inconsistência do custo? Entendeu? Pô, vocês podem, às vezes, fazer um trabalho que se torne inviável porque vocês não tiveram a visão real do custo. Se sim, aí é uma oportunidade para, de fato, você dedicar horas ali para que o custo fique mais próximo do possível, para que a prática já resolva esse risco, entendeu? É um risco de você, poxa, ter um trabalho inviabilizado por má gestão de custo. Agora, se você acredita que, meu, eu acho que é, é importante a gente gerenciar bem benefícios e características do produto. Então avança, entendeu? Porque por mais que o custo fique não tão preciso, se você quer focar em estruturar a arquitetura do produto, os critérios de qualidade, os benefícios do projeto, avança para começar a gerenciar isso, porque você vai gerar mais benefício no seu cenário, entendeu? Então, o que eu recomendaria para você é isso, é avançar de acordo com o que você acha que mais tem potencial de gerar benefício no seu cenário. Legal, então isso me parece mais do que uma estratégia de aprendizado. Parece até que a gente, assim, se eu estivesse planejando mesmo, e mesmo durante o planejamento, se eu entender que o custo não é parte estratégica ou não faz parte do risco, por exemplo, eu posso meio ser um pouco leviano nessa Pode, previsão. Muito sim, legal, cara. Não pode. Sabe, tinha pensado nisso. porque o foco é justamente você aprender e já gerar resultado no seu cenário, entendeu? Então, se aquela parte do aprendizado é importante, mas não é crítico para o seu cenário atual, então faz ela para você aprender a fazer, mas foca depois energia no que vai gerar resultado mesmo, entendeu? Entendi. Perfeito. Gostei dessa dica. É por aí. E aí, e como é que tem sido assim a organização para estudar, cara? Você tem pegado, tipo, algum horário específico? Como é que tem sido isso? Geralmente o meu trabalho é muito tranquilo. E aí, o que eu faço? Eu começo cedo. O meu horário começa às 8, aí eu costumo começar às 7, trabalhar até umas 9, Aham. e aí eu fico livre. E aí é o meu horário de estudar até geralmente umas 11, que é quando tem o stand-up, e aí define as próximas coisas e aí tem trabalho para fazer, né? Aham. Ah, Só que com a confusão que eu comentei da semana passada, eu perdi muitos dias de trabalho e tal. E aí, esses dias eu não tive esse espaço, mas eu espero voltar a ter eles daqui a uns 2 dias, né? Então, é mais ou menos isso. Entendi. Uns Pô, 30 minutos a 1 hora por dia, bem tranquilo ali no início da manhã, uhum. esperando receber uma nova tarefa. Ah, entendi. Você recebe as tarefas ali a partir das 11 horas, então, na stand-up. Sim, sim, se não tiver alguma coisa urgente, alguma coisa quebrou e tal. Uhum. Geralmente, quando chega de manhã, já concluí o que foi do dia anterior, Uhum. e aí até esse stand-up não tem muito o que ficar remexendo. Então, eu aproveito para estudar durante o horário de trabalho. Aí, se quando acaba o trabalho, se eu ainda tenho vigor mental, aí eu continuo. Legal, legal. Aí você faz as tarefas à tarde, né? Faz as tarefas Sim, à tarde, né? geralmente, na verdade, eu descanso à tarde, assim, até umas 3, 4 horas. E aí eu começo a fazer a, o que foi definido lá até me cansar ou até terminar. E é por isso que no outro dia geralmente tá tudo tranquilo, né? E aí eu tenho mais alguma pergunta para responder essas coisas, que é o que eu faço de manhã. E Aham. aí é por isso que geralmente eu começo às 7 e até às 9 eu já terminei o que eu preciso fazer de manhã. Entendi, legal. É, esse tempo
das 9 às 11 tende a ser o suficiente mesmo, cara. Você se dedicar ali sempre pra você terminar Já o curso e conseguir avançar bem, assim, gerar bastante resultado aí. Como que é a oportunidade pra você implantar isso dentro da empresa que você tá trabalhando, José? Esse novo método de trabalho, você vê que ele é diferente, assim, que ele tende a gerar valor pra vocês aí ou não? a empresa onde eu trabalho como funcionário, o que eu percebo é que quem quer que comece a lidar com os processos em uma linguagem gerencial e com maturidade gerencial recebe essa tarefa, né? Aham, Agora, quanto à forma de fazer, no escopo do time, há bastante liberdade, no escopo da empresa, do projeto, os caras são bem engessados, né? eu acho. Então, então tem ah, coisas como, por exemplo, custo, não estão no escopo do time, então não tem o que mexer nisso, né? Aham, Agora, divisão de tarefas, essas coisas, tem bastante volume, né? aham. Já na, na minha empresa, essa parte é a parte principal, né? Sim. Ah, porque você tem a sua empresa Gerencial. também, né? Isso. Esse processo, por exemplo, do Paladino, eu acho que você leu, né? Você falou do valor. Sim. Aquilo é um caso real. Eu tenho uma dos projetos que a gente tem lá é de um CRM de uma empresa de elevadores, né? Ah, entendi. E aí é um pouco peculiar o negócio, porque eu não sei se o cliente sabe exatamente o que faz ao delegar para a gente, ou se ele só está confuso demais. Mas desde que delegou para a gente já melhorou muita coisa, porque o que acontece? Não pode ficar fora do ar. As chamadas têm que ser atendidas porque a gente está falando de emergência, né? Ah, Uhum, criança presa no elevador, essas coisas, né? uhum, E aí tem a parte de infraestrutura, que no nosso escritório tem redundância de internet, ligação, energia, então não cai, né? uhum. E, o trabalho é basicamente atender a ligação e acionar o suporte deles e garantir que a pessoa certa foi acionada e chegou até o local no tempo X, né? Mas esse garantir é só ver se está tudo certo. Se não tiver, avisar mais uma vez, né? Uhum. Então, a fase zero que a gente fez para melhorar esse cenário foi uma planilha de Excel que vai até a API deles e checa os chamados, os que a gente já atendeu ou não, e se já tem um técnico lá. E faz essa filtragem para a gente ver onde a gente tem que atuar. Né? Uhum. Mas uh, o meu o meu atendente de call center ainda tem que fazer o input das informações no CRM deles, e obviamente o CRM deles tem uma certa complexidade. O atendente de call center tende a ser uma pessoa um pouco menos instruída em tecnologia, né, essa coisa toda. Uhum. Então eu tenho esses aspectos aí e o ponto de benefício que eu coloquei é bem real. Tudo isso me custa tempo de gestão, que fica lá garantindo que as metas estão sendo cumpridas, mas para isso o cara tem que ficar olhando para a tela e pesquisando e tal, né? Aham. Então, meu objetivo é liberar esse supervisor para fazer uma coisa mais nobre. Total, total. É, faz sentido mesmo, né? E aí Uhum. é estruturar o projeto conforme a gestão híbrida de software ali vai gerar bastante benefício para você, né? Porque você vai estruturar de ponta a ponta, né? E Sim. como a empresa é sua, você pode fazer ali com total liberdade, né? A Diferente parte de da TI, sim. diferente dessa que você atua como funcionário, né? É, Lá são os gestores que são responsáveis por fazer isso e pela visão que você tem, eles não veem muito, assim, essa necessidade muito latente, né, de criar melhorias no processo e tudo mais, né? ah, é uma empresa muito grande. Então, Aham. a chance de eu conseguir impactar daqui do Brasil é muito pequena. Era de fora, né? Talvez,
talvez alguém tenha um olho muito bom e fale, nossa, que legal. Mas, sendo realista, né, Aham. a chance de impactar é pequena e a empresa é razoavelmente tecnológica, até porque atende nesse ponto, Uhum. mas em linhas gerais, as pessoas são velhas Hum, e o software é velho e os processos são velhos. entendi. É. Então, é difícil explicar, porque eles são muito ágeis para velhos, mas eles são Uhum. velhos. Sim, total. A Pearson, talvez, não sei se o Pers nome... Person, né? Cara, já ouvi falar É, nessa empresa, Person. eles são os donos da Wisdom ou Wizard aqui no Brasil e é a maior empresa de educação do mundo. Sim, é Person, conheço. Eles são eles que fazem, eu acho que a prova do PMP, cara. Eu sei que eles fazem muitas provas, não sei quais. É. Inclusive, eu trabalho no sistema de provas. Sim, eu acho que a prova do PMP e as duas. Ó, duas das três certificações de gerenciamento de projetos que eu tenho, eu fiz em sistemas da Person. Que legal. É. Que é o PMP e a PMOCP. É, eles fazem essa estrutura, né, pra pessoa poder fazer a prova em casa ali com supervisão de um tutor, né, pra ele não roubar e tal. Não roubar, tipo assim, não colar na prova, né? Aham, aham. Sim, legal, cara, olha Cara, só. o meu sócio, ele pega muita licitação de TI, Uhum. e aí lá tem muita formalidade em relação aos processos, que eu achava tudo muito ruim, mas eu tenho notado que de tanto estudar ITIL, essas coisas, ele tem tido um amadurecimento, né, na visão dele de processos e tal. Uhum. Ele Eu tem quase estudado bastante consegui... ITIL? Hã? Ele tem estudado bastante ITIL? Ai, isso, ISOs, porque a, a gente não tem uma base nessa área, mas ele olha licitações de terceirização de TI, e aí tem lá, né? Tem que ter certificado nisso, prática nisso e tal. E Uhum. aí ele vai, à medida que ganha, depois que ganha, ele vai tentando se inteirar desses processos, né? Sim, Aí eu sim. queria muito que ele fizesse o curso, mas a parte de software deixou ele assim, não, gestão de software não é para mim, né? Aí eu entrei. Entendi, entendi. Ah, mas pô, como vocês são sócios, né? É, a tendência é que você aprenda e passe pra ele também, né? É claro, uma coisa é ele fazendo e junto com você construir o aprendizado para vocês implantarem, né? A tendência é ter um impacto ainda maior, né? Mas, cara, eu acho que nada melhor do que o seu amadurecimento aí, a sua evolução e a sua visão do que precisa ser melhorar e de como isso já melhorou o contexto da sua empresa para ser a prova, digamos assim, que vai fazer ele depois querer talvez estudar isso, É verdade. né? Mas a agenda dele também é cheia, eu entendo. Tanto ele quanto eu, a gente fica no meu caso, programação tem 30 mil coisas que são importantes de estudar, né? E é difícil encaixar direitinho. Sim, E no caso dele também, para universo de licitação e coisas de TI e licitação, o universo é grande demais também. é grande. E assim, sempre é um desafio, né, cara? Você selecionar as coisas que você precisa estudar, porque, principalmente no mundo hoje que tem muita informação, né? Sobre tudo, a todo momento. A gente tá constantemente com aquela impressão de que existe sempre mais coisa pra gente aprender do que a gente tem tempo de se dedicar pra aprender, né? Tem, né? É? Cara, tem 10 coisas que eu preciso aprender, mas eu só tenho tempo pra aprender duas. Meu, foca nessas duas então. Se é o que tem, né? É. Agora, eu realmente, já sei, comecei nessa jornada aí pra ensinar desenvolvedores de gestão, porque eu percebo que
o trabalho técnico ele vai gerar resultado até certo ponto, entendeu? Não é até certo ponto. Ele só vai gerar resultado se ele for bem gerenciado, entendeu? E quando o desenvolvedor não sabe gestão, ele vai ficar à mercê das pessoas que deveriam saber. E como são poucas as pessoas que sabem de verdade a estruturar um projeto, desde a concepção, passando pelo planejamento, estruturando a execução adequada para que gere resultado e não simplesmente entregue produtos com determinadas características, eu vejo que é muito importante isso, entendeu? As pessoas abrirem o olho para isso, de que, olha, você é um profissional técnico ótimo, você faz produtos que precisam gerar impacto, excelente, mas saiba gerenciar o processo desse seu impacto. Desde a concepção da ideia até a aferição se gerou de fato o resultado, entendeu? Porque Eu tenho. tem muitos gestores que não orientam os devs dessa forma. Né? O cara, você tem que entregar esse produto aqui porque é o que o cliente quer e ponto, acabou. Meu, a finalidade do trabalho não é criar software, é gerar resultado, entendeu? Deixar a empresa mais competitiva. Né? Gerar Até a benefício base para o cliente, do. né? Até a base do Agile, né? É, É até mais Agile isso, né? Mais ágil. Ele precisa traduzir. é gerar benefício, né? E infelizmente a gestão ágil ela foi mal interpretada, Gessé. As pessoas acham que a agilidade é você mudar o software porque o cliente pediu e é isso que vai fazer ele feliz, entendeu? Mudar sem governança, mudar sem linha de base de prazo, mudar sem governança de benefícios, de critérios de qualidade. E a agilidade não é isso. Isso, na verdade, é Go Horse, né? Então eu tô na luta contra o Go Horse, cara. Boa. E aí que acontece? Eu só vou conseguir vencer essa. Assim, não sei se eu vou conseguir vencer essa batalha, mas eu vou dar o meu melhor. Se os alunos forem dedicados, entendeu? Por isso que é importante, tipo, os alunos também estudarem, aplicarem e serem a prova viva da transformação, porque isso vai trazer mais pessoas para esse barco, entendeu? A gente vai criar um ecossistema cada vez mais forte, próspero e mostrando que a gestão de software, quando feita com uma gestão adequada, gera muito mais impacto do que o contrário, sabe? Sim, acredito. Você percebe uma cegueira, de certa forma, na comunidade de desenvolvedores quanto a isso? Eu percebo e, cara, eu segui isso, essa cegueira. Eu torrei dinheiro nessa cegueira. Eu nem sei se existe uma opção realmente segura, mas com certeza dá pra gente se arriscar menos, né? Sim, sim. 100% seguro nunca vai ter, porque a gente nunca consegue, como que eu posso dizer, se prevenir de todos os riscos, né? Você nunca vai conseguir Aham. se prevenir de 100% dos riscos, mas o que você puder fazer para melhorar as chances de gerar benefício é importante você fazer. E hoje, qualquer coisa que você faça a mais do que receber uma tarefa e mudar se o feedback for desfavorável, já é um passo a mais para gerar benefício, entendeu? Porque hoje a maioria dos devs estão assim, cara, eles são recebedores de tarefas e eles fazem as coisas que pediram e mudam se mudarem de ideia. Ou se ele não fez bem feito, entendeu? Aham. Mas existe todo um contexto que precisa melhorar por trás, sabe? E é justamente nisso que a gente precisa trabalhar, sabe? A gente, Se como você... desenvolvedor, Aham. a gente imagina que alguém pensou nisso. Uhum. Eu tanto tenho essa impressão, quanto ou eu imagino que alguém pensou nisso, agora botando o meu crachazinho de CLT, né? Igual eu falei, a empresa é grande demais. Tem o X, tem arquiteto, tem, sei lá. Não é possível que estão me pedindo alguma coisa sem pensar. Mas, por Uhum. outro lado, eu já vi me pedirem muita coisa que no fim não encaixava, não foi bem pensado e tal. Porém, ah, precisa de uma maturidade muito grande para mostrar isso porque se eu só falar assim, isso que você está falando não faz sentido, o cara que está pedindo, eu tenho a impressão que ele sabe que não faz sentido, mas ele também está fazendo o melhor que ele pode.
não sabe exatamente o que pedir, mas sabe que precisa algo ser feito aquilo ali, então ele encaixou o que ele deu conta e pediu, né? Uhum. E eu sinto que existe essa abertura, assim, se alguém conseguir começar a conectar os pontos e ajudar esses caras a traçarem os próximos passos, eu acho que eles com certeza puxam para a parte de cima de decisão, né? Puxam, com certeza, cara. Isso é uma tendência natural, porque é aquilo, a pessoa ela vai estar interessada no todo, entendeu? Não só na parte. Ela vai estar É, interessada em entender o quanto aquela parte contribui com o todo e quanto a concepção, a estrutura do todo foi bem feita para que aquela parte potencialize a contribuição, entendeu? E não sério, simplesmente, difícil de colocar em palavras. Você colocou bem. sabe? Então, assim, esse é o nível de consciência que eu tô trabalhando para que os desenvolvedores tenham, entendeu? Agora, é muito difícil visualizar o todo, isso eu reconheço. Muitas das vezes a gente faz o que foi pedido, porque ter essa visão mais ampla é muito difícil mesmo. Sim. Mas se tem uma pessoa responsável pela gestão que é o promotor da visão do todo, digamos assim, ele vai até facilitar a compreensão da parte, entendeu? Porque as pessoas sabem onde aquilo vai chegar. E a tendência é que a pessoa até fique mais motivada por fazer a parte e a própria equipe consiga junta chegar numa melhor concepção do que tem que ser cada parte para que aquele todo seja feito, entendeu? Então agora eu entendi. Então não deveria ser um esforço individual de quem está executando a tarefa de entender o todo, né? Não. Deveria ser um esforço coletivo, cara. Entendi. Mas só vai ser coletivo se a gente tiver vários indivíduos, tipo você, tipo outros, que começam a estudar e se dedicam. De falar, não, peraí, ó, eu tô fazendo uma parte que compõe um todo. Como esse todo tá estruturado? Qual que é a qualidade disso? Quais são as oportunidades de melhoria, entendeu? Vamos estruturar isso do início ao fim de uma forma que fique cada vez melhor o impacto pro negócio, entendeu? Então, uma comunidade de pessoas pensando dessa forma, a tendência é que a gente consiga gerar muito mais prosperidade derivada desse trabalho com tecnologia, entendeu? Entendi. É um amadurecimento de mentalidade legal. Total. Eu não tinha pensado nisso, assim, que o indivíduo que não enxerga o todo é um problema organizacional também. Também, com certeza. Porque eu estou pensando até como organização, a gente costuma sempre estar reclamando, pô, mas o cara só quer saber de cara crachá e tal, mas não tem muito movimento. Quando eu falo pensando como organização, eu estou pensando em mim como chefe também. A Aham. parte dedicada a trazer a visão do todo, ela não é muito grande, já imaginando que o cara não vai entender, né? Cabe um experimento nisso. Sim. É muito importante, sabe? Envolver as pessoas. Às vezes a gente, como que eu posso dizer, subestima o potencial intelectual das pessoas, né? Ah, não vou falar, não vou gastar meu tempo nisso porque o cara não vai entender. Ele vai só entender a parte ali. Mas é justamente essa ação de subestimar o potencial intelectual da pessoa que faz com que a própria capacidade dela entender a parte seja reduzida, entendeu? Porque ela não viu como É, aquilo contribui como um todo. aquela profecia auto-resolutiva, não sei se é assim É que chama. autorrealizável, assim. Eu não sei se já. Autorrealizáveis. Não sei se. É exatamente isso, cara. O cara não vai entender, não vai mesmo, meu. Se você explicar mal, de forma resumida, só porque você acha que é aquilo que ele vai conseguir entender, é uma profecia autorrealizável, com certeza. Pô, essa conversa aqui já abriu muita coisa na minha cabeça, assim, além da técnica, né? Além da informação em si. Sim, pô, que legal, cara. Bom que já gerou benefício. Esse é o propósito. Cara, agora, eu não sei se cabe perguntar também, assim, Sim. como é estar nessa posição em que você sai tão rápido e tão novo da posição de estagiário a decisor, porque
eu noto que tudo depende de contexto e, sim, quando você está ali no estagiário, você não tem contexto nenhum, você não tem contexto de informação, você não tem contexto do negócio, de formação em si, né, técnica e tal, e não sei, como é que é o que dá esse alicerce para fazer Então, essa transição? no meu caso não foi tão rápido, sabe? Eu comecei como estagiário em 2015 e eu me tornei diretor em 2021. Então, foram 6 anos, entendeu? Mas foram esses 6 anos fazendo diversos projetos de software com um método cada vez melhor e gerando cada vez mais resultado, entendeu? Então, assim, o Entendi. meu, o meu primeiro projeto de software, cara, era a implantação de um módulo de um RP que iria atender convênios no hospital que era SUS, entendeu? Aí, Uhum. por que eu precisei fazer? Eu precisei modelar os fluxos, entender com a TI como parametrizar o sistema e depois colocar todo mundo numa sala. Vamos testar esses fluxos aqui usando o sistema parametrizado, entendeu? Cara, a implantação do RP você não customiza, você só parametriza o modo, né? E, meu, deu tudo errado. Mas, cara, o módulo não estava bem implantado, a gente não tinha as informações para parametrizar direito, não tinha equipe médica contratada para viabilizar o negócio e dar retorno financeiro, entendeu? Então, assim, ali já foi meu primeiro erro que me gerou vários aprendizados, entendeu? Então, a partir dali, eu fui fazendo diversos outros projetos de software, preocupado cada vez mais em estruturar o processo do início ao fim, para falar: olha, o benefício é esse, a ideia é essa, vamos estruturar de forma consciente para que os resultados aconteçam, entendeu? Então foram vários projetos de software gerando resultado, inclusive financeiro, que me fizeram chegar nesse método e mostrar para a empresa: olha, sempre que a gente precisar criar uma transformação tecnológica, vamos seguir esse passo a passo, porque a chance de a gente descartar caso não faça sentido, ou da gente de fato ampliar o potencial de resultado com o produto tecnológico é muito maior. Eles viram: meu, não tem ninguém cuidando das finanças com tanto zelo, garantindo transformação tecnológica virar resultado financeiro. Esse é o melhor cara para poder dirigir as finanças da empresa, entendeu? Porque Sentido, eu legal. tava, eu tava diretamente preocupado. Assim, cara, vamos fazer software? Sim, mas tem que gerar resultado financeiro. Por quê? Porque, meu, você vai contratar desenvolvedores, você vai, às vezes, contratar um novo sistema, entendeu? Você vai mobilizar as pessoas para mudar e criar aquela transformação. E isso precisa gerar um retorno financeiro, entendeu? Eu sempre fui muito orientado a isso. E aí eu criei um processo para que isso, de fato, viesse à tona a todo custo, entendeu? E não existiam diretores financeiros com essa visão, entendeu? O diretor financeiro Aham. anterior ele estava muito preocupado assim, tipo, vamos pagar o quê, entendeu? Tipo, vamos pegar um crédito mais barato, ou vamos mudar tal conta de banco porque aquele outro banco lá oferece condições melhores, entendeu? Era muito preocupado com questões de caixa e muito menos preocupado em como a operação se transforma, com a transformação operacional gerando prosperidade financeira, entendeu? Que é Entendi. uma coisa muito mais potente no longo prazo, entendeu? Sim. Mas entenda que assim, não foi uma coisa que veio pau do dia pra noite. Tipo, foram vários erros que geraram aprendizados e depois novos erros, que outros aprendizados e até chegar nesse método, entendeu? Quando eu falo rápido, eu não quero dizer do dia para noite. Eu vejo o processo, eu reconheço o processo, mas, por outro lado, Aham. em 6 anos, muita gente não considera uma pessoa sênior em uma atividade. Sim, Algumas já sim. consideram sênior, né, a partir dos 5 anos e tal. Uhum. Mas é o tempo para atingir senioridade. Apesar de que eu nunca tinha trabalhado como programador e meu primeiro emprego foi como sênior, né? Mas assim, só para ter uma ideia do que é a média, média, média mesmo, né? Sim, Então, sim. 6 anos é rápido, mas eu acho que tudo que a gente faz com autopercepção, né, para justamente avaliar isso tá legal, isso não tá, e mudar rápido, tem uma potência diferente, né? Tem, cara, tem sim.
É muito isso, sabe? Eu acho que é a responsabilidade dos seus atos, entendeu? E dos seus erros. E, cara, deu errado isso por quê, entendeu? Vamos avaliar, vamos melhorar. Vamos levar essa consciência do que deu errado e do que pode. Vamos construir junto a melhoria para que todos possam ser também um pouco donos desse resultado, entendeu? Sim, Então, legal. então foi Faz todo muito isso. sentido. Essa era mais ou menos a pergunta mesmo, assim. Ah, onde estava o seu foco para você, quando eu falei de contexto, é porque às vezes é difícil juntar as palavras, né? Mas era Aham. mais ou menos isso. Com tanta coisa que você precisa aprender e dominar, onde que estava o seu foco para você escolher a coisa certa, entendeu? Do que Aham. aprender durante esses 6 anos. É, o Mas meu, eu entendi a sua resposta. tipo, o meu foco tava muito nisso, entendeu? Olha, vamos criar as transformações tecnológicas seguindo um método que melhora cada vez mais e que gera resultado financeiro, porque software por software não vai gerar resultado financeiro. Não vai gerar. é, Se não for possível gerar resultado financeiro e nem necessário, competitividade da empresa, entendeu? A empresa tem que ficar mais competitiva porque ela tem aquela tecnologia, entendeu? Às vezes ela não vai ganhar um centavo diretamente, mas o cliente vai ficar mais satisfeito. E aquilo vai gerar resultado financeiro não mensurável no futuro, mas em potencial, entendeu? Sim. Então, sempre foi esse o foco. Assim, nunca parar de estudar, sabe? Poxa, eu terminei a faculdade de Engenharia de Produção, fiz MBA em gestão de projetos. Depois, pô, peguei um professor meu lá que era bom, que eu gostei, e comecei a estudar os cursos online dele. Fiz, cara, todos os cursos que ele tinha eu fazia, entendeu? E era daqueles alunos chatos, assim, entendeu? Que ficavam mandando pergunta no grupo de WhatsApp e entrava nas aulas e fazia pergunta difícil, entendeu? Até que, pô, ele me contratou e aí eu comecei a dar consultoria junto com ele para empresas do Brasil e fora do Brasil, entendeu? E estudava cada vez Aham. mais as coisas dele. Então eu sempre fui muito faminto por conhecimento, sabe? Muito faminto. E assim, e não tinha medo, cara, de aprender uma coisa nova e aplicar meio que sem ter certeza se ia dar certo, entendeu? Meio que só pra testar se eu tava aprendendo mesmo. Eu sabia que eu só ia consolidar o aprendizado se eu colocasse ele no campo de batalha, entendeu? Não adianta nada, vi um vídeo aqui, li um livro e não apliquei. Não, tem que já ir lá e aplicar e ver o que tá acontecendo, entendeu? Na prática, a teoria é outra, né? Cara, na prática a teoria é outra, exatamente, cara. Na prática, a teoria sempre precisa de adaptação, sempre. Mas, Isso é verdade. mas sempre que você masteriza a adaptação de uma determinada teoria, né? Você fica um mestre naquilo, significa que você de fato absorveu a teoria, Sim. né? Então esse que é o ponto. É aquilo, criar transformação tecnológica orientada a gerar resultado e estudar sempre coisas que pudessem complementar a minha capacidade de aprender com os erros, entendeu? Muito legal. Legal, cara, compartilhar um pouco da sua visão, assim. Pô, legal, que bom que você achou que valeu a pena. Não, eu reitero, assim, eu trabalhei com muitas, quer dizer, não sei se dá para dizer que é muitas, né, mas eu tive muitas ideias e tentei implementar muitas, algumas com sucesso, mas a maioria fracassaram, obviamente, até porque isso é o comum. Uhum, Só que a maioria delas fracassaram quando eu dependia de qualquer profissional de TI, especialmente para criar coisas. uhum. E aí as coisas que deram certo foi aquelas que eu criei com as minhas próprias mãos. Mas logo em seguida eu percebi que eu era igual aqueles caras no momento em de dividir algo com um time, entendeu? E aí eu tô percebendo que esse método parece ter grande potencial para me tirar dessa bolha, entendeu? Cara, total. Porque você não vai tentar
criar uma transformação com uma visão limitada do que é o trabalho que você está recebendo, entendeu? Você vai ver que ele está vindo de um contexto de concepção, que ele foi planejado conforme regras, que ele precisa gerar um resultado que depois precisa ser mensurado, entendeu? Com certeza vai te tirar da bolha. Show. Agora é uma questão de estudar, praticar, vir aqui nos encontros semanais pra gente tirar dúvida. Mandar dúvida lá no WhatsApp também. Sempre a minha satisfação é poder contribuir com vocês. Vou estar no seu pé, você, o aluno chato, igual você falou. Cara, isso é muito Fica mandando importante, cara. pergunta. É muito importante. Combinado. Maravilha, Jessé. Mais alguma coisa aí que você acha que eu posso te ajudar por hoje? Não, hoje está tranquilo. Eu deveria estar trazendo mais perguntas da próxima vez. Eu vou trazer mais, mas apesar de que. É porque, na verdade, eu acabei perguntando algumas, a maior parte das coisas, fora do contexto do conteúdo em si, mas no contexto satélite, assim, né? Sim, eu acho que é interessante, né, pra gente se conhecer também, né, pra, pô, pegar aprendizados complementares, né? Pô, o que que te trouxe até aqui, né, pra poder construir esse método, né, ter... Uma coisa é você assistir lá os vídeos de lançamento do curso, né, outra coisa é você vir aqui no tete a tete, eu falar, você poder interferir, você argumentar, né? Tem outra pegada, com certeza. Ao vivo é diferente, né? A vivo é diferente, é. A edição facilita. Sim, fica tranquilo quanto a isso, cara. A ideia aqui, assim, é claro, a gente tratar do curso, né? Porque o foco é vocês conseguirem o máximo de resultado possível ali. Mas qualquer outras dúvidas que você acha que eu posso tirar e agregar contigo, fica à vontade. Show. Obrigadão. Maravilha, Jessé. Bom, então, cara, foco nos estudos aí. Excelente que você já tem esse momento das 9 às 11, né? Pra estudar diariamente. Tenho certeza que vai dar muito certo. Vai ser mais que o suficiente pra você conseguir se dedicar. E todo dia eu tô aí disponível pra ajudar vocês. Fechado. Vou seguir Fechado? na cola. Maravilha. Valeu, Jessé. Grande Obrigadão. abraço. Boa semana aí pra você, viu? Até mais. Você também. Tchau, tchau.